Milagre real, jovem curado de fígado gorduroso, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde tranquila de sábado quando o irmão João Pedro, um jovem de 22 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, começou a sentir um desconforto estranho no lado direito do abdômen. No início pensou que fosse apenas uma indigestão, algo passageiro, mas com o passar dos dias a dor foi aumentando, e um cansaço profundo começou a tomar conta do seu corpo. Ele não queria preocupar a família, mas sua mãe, Irmã Maria, percebeu que algo não estava bem. Sempre atenta, ela notou que o filho, antes tão ativo e alegre, agora chegava do trabalho exausto, com o rosto pálido e sem ânimo para as coisas que tanto gostava de fazer. João Pedro trabalhava como auxiliar administrativo em uma pequena empresa, e o estresse do dia a dia, somado a uma alimentação não muito balanceada, pode ter contribuído para o que viria pela frente. Ele sempre foi um rapaz dedicado à obra do Senhor, frequentando as reuniões com assiduidade, participando dos cultos e ajudando onde podia. Mas, naquele momento, sentia que algo dentro dele não estava certo. A dor no lado direito do corpo era constante, como se algo pesasse sobre ele. Às vezes era uma pontada aguda, outras vezes, uma pressão incômoda que não o deixava em paz. Após algumas semanas, a situação piorou. João Pedro começou a sentir náuseas, especialmente pela manhã, e uma fraqueza tão grande que mal conseguia se levantar da cama. Sua mãe, preocupada, insistiu para que ele fosse ao médico. Ele relutou no início, dizendo que era apenas cansaço, mas a irmã Maria, com aquele jeito firme e carinhoso das mães, não aceitou desculpas. Filho, você precisa se cuidar. Deus nos deu o corpo como templo do Espírito Santo e precisamos zelar por ele. Vamos ao médico, e depois oramos juntos pedindo a direção de Deus. No consultório, o médico, após ouvi-lo atentamente e fazer alguns exames físicos, pediu uma série de exames de sangue e uma ultrassonografia abdominal. João Pedro saiu de lá com um misto de medo e esperança. O medo de descobrir algo grave, e a esperança de que fosse algo simples, que pudesse ser resolvido com um remédio ou uma dieta. Mas quando os resultados chegaram, o diagnóstico foi um baque para toda a família: esteatose hepática, conhecida popularmente como fígado gorduroso, em um estágio avançado. O médico explicou que a gordura havia se acumulado no fígado de forma excessiva, causando inflamação e comprometendo suas funções. Se não fosse tratado com urgência, poderia evoluir para uma cirrose ou outros problemas mais graves. A notícia deixou João Pedro abalado. Ele se sentou na sala de casa, olhando para o chão, enquanto sua mãe e seu pai, irmão Antônio, tentavam absorver aquelas palavras. O médico havia recomendado uma dieta rigorosa, exercícios físicos e medicamentos, mas alertou que em alguns casos, mesmo com todo o tratamento, a doença podia não regressar completamente. João Pedro sentia como se o mundo tivesse desabado sobre ele. Como um jovem de apenas 22 anos que sempre procurou viver de maneira correta, poderia estar passando por aquilo. Ele não bebia, não fumava, não tinha vícios, mas mesmo assim seu corpo estava doente. Naquela noite a família se reuniu para orar. João Pedro ajoelhou-se ao lado de seus pais, e as lágrimas começaram a cair. Ele não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo com ele. Sua mãe, com a voz embargada, começou a orar. Pai Celestial, nós te pedimos, olha para o teu servo João Pedro. Tu conheces o seu coração, sabes que ele te ama e te serve com fidelidade. Senhor, nós não entendemos o porquê dessa enfermidade, mas confiamos em ti. Dá força ao nosso filho, guia os médicos, e se for da tua vontade, restaura a sua saúde. Em nome de Jesus, amém. Os dias que se seguiram foram difíceis. João Pedro começou a seguir a dieta à risca, evitando qualquer tipo de gordura, açúcar ou alimento que pudesse agravar seu quadro. Mas mesmo com todos os cuidados, as dores persistiam. Às vezes ele acordava no meio da noite com uma sensação de queimação no lado direito, como se algo dentro dele estivesse em chamas. Seu pai, vendo o sofrimento do filho, o encorajava: filho, não desanime. Deus está no controle de tudo. Ele permite que passemos por provações, mas também nos dá força para suportá-las. Confie nele. Uma tarde, enquanto João Pedro descansava no seu quarto, sua avó, Irmã Clara, uma mulher de muita fé, entrou e sentou-se ao seu lado. Ela segurou sua mão e disse: meu neto, eu já vi muitos milagres na minha vida. Vi pessoas serem curadas de doenças que os médicos diziam não ter cura. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele pode te curar, se for da sua vontade. Mas mesmo que não seja, Ele te dará força para passar por isso. João Pedro olhou para ela, e aquelas palavras penetraram fundo em seu coração. Ele sentiu uma paz que não vinha dos homens, mas de Deus.
Naquela noite, durante o culto na congregação, João Pedro sentiu um desejo intenso de se aproximar de Deus. Quando o irmão que presidia a reunião fez o convite para que aqueles que desejassem orar se dirigissem à frente, ele não hesitou. Ajoelhou-se diante do altar, e as lágrimas voltaram a cair. Ele orou em silêncio, derramando seu coração perante o Senhor. Deus, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, mas eu confio em Ti. Se for da Tua vontade, me cura. Se não for, dá-me força para suportar. Mas, acima de tudo, ajuda-me a não me afastar de Ti, a não perder a fé. Os irmãos da congregação, vendo João Pedro ali, oraram por ele. Mãos foram postas sobre sua cabeça, e vozes unidas se elevaram a Deus, pedindo misericórdia. Um dos irmãos mais velhos, irmão José, que já havia passado por muitas provações em sua vida, aproximou-se e disse: Irmão, não desanime. Deus ouve as nossas orações. Ele sabe do que precisamos antes mesmo que peçamos. Confie nele, e não olhe para as circunstâncias. Os dias foram passando, e João Pedro continuou com o tratamento. A dieta era difícil, os remédios davam sonolência e as dores, embora um pouco menores, ainda estavam presentes. Mas algo dentro dele havia mudado. Ele sentia uma paz que não conseguia explicar. Mesmo com a enfermidade, ele não se sentia abandonado. Pelo contrário, sentia que Deus estava mais perto do que nunca. Certo dia, após mais um exame de sangue, o médico ficou surpreso. Os níveis de enzimas hepáticas que antes estavam muito altos, haviam diminuído consideravelmente. Continue assim, João Pedro. Está dando certo, disse o médico. Mas João Pedro sabia que não era apenas a dieta ou os remédios. Era algo maior. Era a mão de Deus agindo em sua vida. Uma semana depois, ele teve um sonho. No sonho estava em um lugar muito claro, cheio de luz, e uma voz suave dizia: Não temas, porque eu estou contigo. Ele acordou com uma sensação de alegria indescritível. Não sabia explicar, mas tinha certeza de que Deus estava lhe falando diretamente. No culto seguinte, João Pedro compartilhou seu testemunho com os irmãos. Contou sobre a doença, as dores, as noites de choro, mas também sobre a paz que sentia, sobre o sonho e a certeza de que Deus estava agindo. Muitos irmãos se emocionaram, e as orações se intensificaram. A congregação toda se uniu em favor daquele jovem que, mesmo na provação, não havia perdido a fé. Passaram-se mais algumas semanas, e João Pedro foi chamado para fazer uma nova ultrassonografia. O médico, ao analisar os resultados, ficou atônito. O fígado, que antes estava com um acúmulo significativo de gordura e inflamação, agora apresentava uma melhora impressionante. Isso é incrível, disse o médico. Em tão pouco tempo não costuma haver uma recuperação tão rápida. Continue com a dieta e os cuidados, mas pelo que estou vendo, seu fígado está quase normal. João Pedro saiu do consultório com lágrimas nos olhos. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Ele sabia que aquilo não era apenas uma melhora médica. Era um milagre. Um milagre real operado por Deus em sua vida. Ao chegar em casa, ele compartilhou a notícia com a família. Sua mãe, emocionada, abraçou-o forte e disse: Deus é fiel, filho. Ele nunca nos abandona. Seu pai, com os olhos brilhantes, agradeceu a Deus pela misericórdia. Naquela noite a família se reuniu novamente em oração, não mais pedindo cura, mas agradecendo pelo milagre recebido. No culto seguinte, João Pedro subiu ao púlpito e, com a voz firme, deu o seu testemunho completo. Contou cada detalhe, desde as primeiras dores até a confirmação da cura. Os irmãos ouviram atentamente, e muitos choraram, não só pela cura de João Pedro, mas pela certeza de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Ao final, todos se ajoelharam e agradeceram a Deus pela sua bondade. Hoje João Pedro está completamente curado. Seu fígado está saudável, e ele segue uma vida normal, mas com uma coisa diferente, uma fé ainda mais forte. Ele aprendeu que mesmo nas provações Deus está presente. Aprendeu que a oração é poderosa, que a fé move montanhas, e que quando nos entregamos nas mãos do Senhor, Ele age de maneiras que não podemos nem imaginar. Este testemunho não é apenas sobre uma cura física, mas sobre a fidelidade de Deus. Ele conhece cada um de nós, sabe das nossas dores e das nossas lutas. E no seu tempo, Ele responde. Às vezes a resposta vem como esperamos, outras vezes, de maneiras que não entendemos. Mas uma coisa é certa, Deus nunca nos abandona. Que este relato sirva de encorajamento para todos aqueles que estão passando por provações. Não desanime. Não perca a fé. Deus ouve as nossas orações, e Ele age no momento certo. Como está escrito, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. Agradecemos a Deus por este milagre real na vida do irmão João Pedro, e que a sua glória seja manifestada através deste testemunho. Amém.
João Pedro não imaginava que sua vida mudaria tanto depois daquele dia. A cura não foi apenas no corpo, mas também na alma. Antes ele era um jovem que ia aos cultos por obrigação, cumprindo um compromisso com os pais. Mas depois daqueles meses de dor, de orações e da intervenção divina, tudo ganhou um novo sentido. Agora ele não só frequentava as reuniões, mas as aguardava com ansiedade, como quem sabe que ali está o seu lugar, a sua família, a sua força. Os irmãos da congregação notaram a mudança. Não era só a saúde que tinha voltado, mas uma alegria que transbordava. João Pedro passava a passar mais tempo lendo a Bíblia, não por dever, mas por amor. As palavras que antes pareciam distantes agora falavam direto ao seu coração. Ele entendia melhor os salmos de Davi, as provações de Jó, a fé de Abraão. Tudo fazia sentido, porque ele havia vivido algo parecido. Deus não era apenas uma ideia, mas uma realidade em sua vida. Certa tarde, enquanto ajudava na limpeza do salão de cultos, um irmão mais velho se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Filho, você tem sido uma bênção para nós. Sua cura não foi só para você, mas para fortalecer a fé de muitos. João Pedro abaixou a cabeça, emocionado. Não havia pensado nisso. Sua prova, suas lágrimas, suas orações tinham servido para algo maior. Deus usará sua fraqueza para mostrar o seu poder. Naquela noite em casa, ele se ajoelhou ao lado da cama e orou. Senhor, eu não merecia tua misericórdia, mas tu me deste saúde. Não merecia tua atenção, mas tu ouviste minhas orações. Agora eu te peço, usa minha vida, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, para que outros também conheçam o teu amor. A paz que encheu seu coração naquela hora foi como um selo de que Deus havia aceitado seu pedido. Os dias se passaram, e João Pedro começou a participar mais ativamente das atividades da congregação. Não era mais só um jovem que sentava nos bancos, mas alguém que servia. Ajuda aqui, uma palavra de ânimo ali, um abraço a quem precisava. Ele havia aprendido na dor que a fé não é só para os momentos de alegria, mas especialmente para os de aflição. E agora queria compartilhar isso. Uma irmã da congregação, Dona Maria, estava passando por uma prova difícil. Seu marido, irmão Antônio, havia sido diagnosticado com uma doença grave. O medo tomava conta dela, e as noites eram de choro. João Pedro, ao saber, foi visitá-la. Sentou-se ao seu lado e com calma contou sua própria história. Não com palavras bonitas, mas com a verdade simples de quem havia estado no vale da sombra da morte e visto a mão de Deus o tirar de lá. Dona Maria, eu também tive medo. Também pensei que não ia aguentar. Mas Deus não nos abandona. Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando não entendemos. Ela o olhou com lágrimas nos olhos. Mas e se Deus não curar ele? João Pedro segurou sua mão. Se curar, nós vamos louvar. Se não curar, nós vamos louvar do mesmo jeito porque Deus sabe o que é melhor. Mas uma coisa eu sei, Ele vai dar forças para vocês dois, assim como deu para mim. Eles oraram juntos naquela sala simples, com as mãos unidas e o coração quebrantado. Não havia promessas vazias, só a certeza de que Deus ouve. Dias depois, irmão Antônio recebeu a notícia de que a doença havia regressado de forma inesperada. Os médicos não tinham explicação. Dona Maria, ao ver João Pedro no culto seguinte, abraçou-o forte. Obrigada, meu filho. Deus usou você para me fortalecer. Essas pequenas cenas se multiplicaram. João Pedro não era um pregador, não tinha estudos teológicos, mas tinha algo que muitos não tinham, um testemunho vivo. E isso falava mais alto que qualquer sermão. Os jovens da congregação começaram a se aproximar dele. Queriam saber como era ter fé de verdade, como orar quando tudo parecia perdido, como confiar quando as respostas não vinham. Em uma reunião de jovens, um rapaz chamado Lucas, que estava desanimado com os problemas em casa, perguntou: como você conseguiu não desistir, João Pedro? Ele respondeu sem hesitar: eu não consegui. Foi Deus quem segurou a minha mão. Eu só não soltei a dele. Essa frase simples ecoou no coração daqueles jovens. Não era sobre força própria, mas sobre entrega. Com o tempo, João Pedro começou a ser convidado para dar testemunhos em outras congregações. Não era por fama, mas porque a notícia da sua cura e da sua fé tinha se espalhado. Em cada lugar, ele repetia a mesma mensagem: Deus é fiel. Não importa o tamanho da sua prova, Ele está no controle. E em cada lugar, vidas eram tocadas. Uma vez, em uma cidade vizinha, depois de compartilhar seu relato, uma senhora se levantou chorando. Eu também tenho um problema no fígado. E os médicos disseram que não tem jeito. Você acha que Deus pode me curar? João Pedro olhou para ela com compaixão. Não sei se Deus vai curar o seu fígado, irmã, mas sei que Ele pode curar o seu coração. E às vezes, a cura que a gente mais precisa não é a do corpo, mas a da alma.
Eles oraram juntos, e a mulher saiu dali com uma paz que não tinha antes. A vida de João Pedro não era mais a mesma. Ele havia aprendido que os milagres não são só coisas grandiosas que acontecem de repente. Às vezes o milagre é a força para levantar da cama, a coragem para sorrir no meio da dor, a paz que não faz sentido para o mundo, mas que enche o coração. Ele havia visto Deus agir de forma sobrenatural em seu corpo, mas agora via Deus agir todos os dias em sua alma. E assim, passo a passo, João Pedro foi se tornando um homem de oração. Não tose orações longas e cheias de palavras difíceis, mas orações sinceras como as que Jesus ensinou. Orações de agradecimento pela comida, pelo trabalho, pela família. Orações de intercessão pelos irmãos doentes, pelos desanimados, pelos que estavam longe de Deus. Ele havia descoberto que a oração não era um monólogo, mas um diálogo com um pai que ouve e responde. Certa manhã, enquanto orava, João Pedro sentiu um peso no coração por um irmão que havia se afastado da congregação. Não sabia por quê, mas a preocupação era tão forte que resolveu visitá-lo. Quando chegou à casa de irmão Carlos, encontrou um homem abatido com os olhos vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu, irmão? Carlos abaixou a cabeça. Perdi meu emprego, minha esposa está doente e eu não aguento mais. Até parei de ir aos cultos, porque não queria que ninguém visse minha vergonha. João Pedro sentou-se ao seu lado e, em vez de dar conselhos, começou a contar como Deus o havia sustentado nos momentos mais difíceis. Não com palavras de autoajuda, mas com a verdade de quem havia sido sustentado pela graça. Eles oraram juntos e Carlos, pela primeira vez em meses, sentiu um alívio no peito. Na semana seguinte, ele voltou à congregação, não porque tudo havia se resolvido, mas porque havia encontrado forças para continuar. Essas histórias se repetiam. Não eram coisas espetaculares que chamavam a atenção do mundo, mas eram sinais de que Deus estava vivo e agindo. João Pedro havia se tornado um canal da graça de Deus, não por mérito próprio, mas porque havia aprendido a depender totalmente do Senhor. E assim, os anos passaram. João Pedro casou-se com uma irmã da congregação, uma jovem de coração terno e fé sincera. Juntos, eles criaram seus filhos ensinando-lhes o mesmo que ele havia aprendido, que Deus é fiel, que a oração é poderosa, que as provações têm um propósito. Suas crianças cresceram vendo o pai se ajoelhar para orar, ouvindo os relatos de como Deus havia agido em sua vida, aprendendo que a fé não é só para os domingos, mas para todos os dias. Hoje, quando João Pedro olha para trás, não vê apenas a cura de um órgão doente, mas uma vida transformada. Ele sabe que poderia ter morrido naquela época, que os médicos não davam muitas esperanças. Mas Deus tinha um plano. Não um plano de riqueza ou fama, mas um plano de servir, de amar, de ser luz em meio às trevas. Às vezes, quando está sozinho, ele pensa em como seria sua vida se não tivesse passado por aquela prova. Talvez fosse um homem comum, vivendo sem propósito, sem a profundidade que a dor e a graça lhe deram. Mas Deus, em sua sabedoria, permitiu aquele vale para que ele pudesse conhecer melhor a sua bondade. E assim João Pedro continua sua jornada, não como um herói, mas como um servo. Não como alguém que tem todas as respostas, mas como alguém que confia naquele que as tem. Sua história não é sobre um milagre que aconteceu uma vez, mas sobre um Deus que age todos os dias, nas coisas grandes e nas pequenas, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Que este testemunho sirva para lembrar a todos nós que Deus não mudou. Ele ainda cura, ainda salva, ainda sustenta. Não sempre da maneira que pedimos, não sempre no tempo que queremos, mas sempre do jeito que é melhor para nós. Porque Ele nos ama mais do que podemos imaginar. E quando chegarmos ao céu, vamos entender tudo. Vamos ver como cada lágrima, cada oração, cada prova teve um propósito na mão daquele que nos criou e nos ama. Até lá, confiemos. Porque no fim, a maior cura não é a do corpo, mas a da alma. E essa, só Jesus pode dar. Agradecemos a Deus por este testemunho vivo na vida do irmão João Pedro. Que ele nos encoraje a buscar a Deus em todo tempo, a confiar nele em todas as coisas e a servir aos nossos irmãos com amor. Porque afinal, a verdadeira vida não está na ausência de problemas, mas na presença de Deus conosco. Amém.